Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra nós estarmos aqui falando sobre o Espírito de vida. Vamos entender um pouco mais o que a palavra do Senhor fala nas cartas aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 2, que vai estar nos dizendo assim: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Meus amados, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é vida para nós. Bom, você sabe, para quem nos acompanha, sabem toda a nossa introdução que nós trabalhamos aqui. E a introdução é nós entendermos que nós somos agora guiados e vivificados pelo Espírito Santo. O primeiro pecado lá de Adão e Eva, no estado ainda dentro da consciência, dentro da inocência, perdão, aonde eles eram inocentes e eles tinham livre acesso ao Senhor e aonde eles poderiam estar face a face com o Senhor, e na virada do dia o Senhor descia para falar com Adão e Eva. Bom, nesse tempo nós sabemos então que Adão e Eva decidiram em seu coração desobedecer ao Senhor, e ali eles foram expulsos do jardim do Éden, e pela misericórdia do Senhor que os manteve ainda vivos, porém mortos no espírito. E é aí que nós começamos essa jornada. Por quê? Porque nós agora passamos todo o tempo da nossa vida mortos no nível do espírito. Então nós somos um ser humano tripartido, que temos um espírito, uma alma e habitamos em um corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23 testifica isso. Agora, quando nós estamos mortos nos nossos pecados, ou seja, no nível do espírito, nós ainda não temos a vivificação, porque Cristo Jesus ainda não tinha vindo no período da lei. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vem, ele é morto, se entrega na cruz, levando toda a enfermidade, todo o pecado e se fazendo maldito, ele vai e depois ressuscita e por 40 dias perambula pela terra para o quê? Para que venha o Espírito Santo habitar aonde? Em que nível? No único nível possível, o nível do nosso espírito. Então, quando nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, nós confessamos com a nossa boca e pela fé agora nós somos vivificados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6. Então, olha só, esse poder de vivificação começa a vir em nós todo o combo do Espírito Santo. E agora sim nós vamos ter a capacidade e a mentalidade de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, para que nós possamos agora replicar a natureza de Cristo, que andou aqui pela terra, cumpriu o seu propósito e agora ele entregou para nós essa chave poderosa de nós manifestarmos agora a sua natureza ainda em vida. Então olha só, após isso a palavra está dizendo o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, olha só, a lei do Espírito de vida, o Espírito Santo, ele nos trouxe vida. Vida onde? No nível do Espírito. Em Cristo Jesus, me livrou do quê? Da lei, do pecado e da morte. Sim, porque quando nós não confessamos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos agora principalmente sendo guiado pelo Deus dessa era, chamado Satanás, segundo Coríntios capítulo 4 e o versículo 4 a 6. Então todas as nossas decisões são tomadas no nível da nossa alma, que é construída e principalmente destronada por todas as obras de Satanás. Então agora cabe a nós renovarmos a nossa mente quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, que nos traz o poder de vivificação no nível do Espírito. Então, seu espírito estava morto, agora ele é vivificado e nós conseguimos entender essa maravilha que o Espírito Santo está fazendo. Cabe a nós agora o renovar a nossa mente, que está lá em Romanos, capítulo 12 e o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas antes vós renovai-vos a vossa mente. Então é isso que nós precisamos fazer e é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Então, a lei do Espírito de vida, o Espírito Santo, ele é vida para nós. Então, ele nos livra da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque no tempo da lei, ninguém conseguiu cumprir, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, agora o Senhor veio e se tornou oferta e sacrifício perfeito, para que nós agora vivêssemos aqui pela terra, pela fé. E pela fé em Cristo Jesus agora nós entendemos esse processo tão maravilhoso de nós sermos vivificados em Cristo Jesus. Agora o versículo 3 está dizendo o seguinte:
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, estava enferma pelos pecados, o processo todo da lei criada em Moisés, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, ou seja, como que ele condenou o pecado na carne? É quando ele se fez pecado na cruz, elevando todos os nossos pecados para ser a oferta de sacrifício perfeito. E após isso, depois de 40 dias, estar agora assentado à destra do Pai. Então, olha o que está falando. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Bom, é muito importante nós podermos entender essa narrativa tão maravilhosa que o Espírito Santo está colocando aqui. Amados, ainda que essa casa terrestre, ela venha, por exemplo, a sucumbir, o Senhor nos preparou algo tão maravilhoso para nós, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, né? Se acaso não venha me falhar na memória, ou 1 Coríntios capítulo 5, mas agora o Senhor está falando que essa casa terrestre que for ali derrubada, ou seja, que nós podemos passar 80, 90, 100 anos, 120 anos aqui na Terra, mas agora há para nós o que? Um edifício nos esperando. Então, ou seja, uma vez ressurreto no Espírito, você agora está sendo um ser eterno, já no nível do Espírito. E como que você perde algum processo de salvação? Você só vai perder um processo de salvação se você abandonar o nome do Senhor Jesus Cristo e você começar agora a cultuar outros deuses. Sim, outros deuses, e agora você virar as costas para o Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele não se entristece nesse caso, ele se retira, porque não pode haver dois deuses em um só corpo, ok? Então, muito importante isso que nós estamos entendendo. Agora, olha o versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, nós precisamos entender, amados, que a vinda do Senhor Jesus Cristo foi espetacular, mas quando o Senhor Jesus Cristo ele se entrega na cruz, ele se torna pecado, ele se torna maldito agora, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, leva toda a maldição, ele tem um princípio de uma separação entre ele e o Pai. Por quê? Porque no momento da cruz, ali, ele está sentindo todo o peso de todo mundo, de todo o pecado, de toda a maldição, de tudo, da enfermidade, de tudo que ele está levando na cruz para ser encravado. Para o quê? Para que nós pudéssemos agora sermos salvos, não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus e pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que é vida. Então nós temos que andar agora como seres espirituais, manifestando em nossa alma a natureza de Cristo e posteriormente manifestando no nosso corpo, no nosso agir. Olha só, e o versículo 10 está dizendo assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, significa que o Espírito vive por causa da justiça. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos justificados em Cristo Jesus. O seu sangue não nos faz agora pecador. Então, portanto, o nosso corpo, sim, ele está morto. Por quê? Porque ele está em obediência ao Espírito Santo, que é vida. É por isso que a natureza do Senhor agora ela se manifesta em nossa vida. Como? De uma maneira tão linda e espetacular. Por quê? Porque agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós agora nos sujeitamos a ouvi-lo e a obedecê-lo. Então, olha só, o versículo 11 está dizendo assim: e se o Espírito Santo daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais
pelo seu Espírito que habita em vós. Ou seja, o nosso corpo estava assim, morto e inclinado para o pecado, mas agora o Espírito Santo nos faz nós manifestarmos a sua natureza de Cristo Jesus, inclusive no nível da nossa alma e inclusive no nosso corpo, espelhando a natureza de Cristo em nossa vida. Por quê? Porque somos vivificados em Cristo Jesus, na lei, não, no Espírito que é vida. Aleluia! Que coisa linda, amados. Então, olha só, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque, se viver de segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Ou seja, é quando você renuncia a vós mesmo para que você possa ser agora um ser espiritual, manifestando na sua alma e também no seu corpo agora a natureza de Cristo para uma vida e vida em abundância, uma vida eterna, que a palavra nos diz que nós não temos como mensurar a eternidade que o Senhor colocou em nosso coração. Então, olha só, o versículo 15 vai estar dizendo assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outras vezes estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus amados, que lindo essa palavra. E se somos filhos, somos logo também o quê? Herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você consegue entender, amado, o poder do Espírito Santo em sua vida? O poder do Espírito Santo a partir do momento que você confessa o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E é isso que o Espírito tem para você. Agora, basta você clamar ao Senhor Jesus Cristo e entregar-se a sua vida para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E esse Espírito Santo maravilhoso, que nos preenche de toda obra maligna, ele agora vai estar vivificado em nós, nos vivificando no nosso espírito que estava morto pela primeira dispensação lá da inocência de Adão e Eva, e agora, pelo poder e pela dispensação que estamos vivendo, que é a graça, nós podemos ser vivificados, selados com o Espírito Santo, sermos santificados com o Espírito, sermos justificados no nível do Espírito, e agora nós entendemos o quê? Que nós somos uma criatura semelhante ao Senhor. Então, não há nada melhor que isso. Você tem agora o poder de manifestar a natureza de Cristo Jesus em vossa vida. Amém, amados? Eu quero deixar aqui um shalom, que essa palavra ela venha penetrar profundamente entre alma e espírito, entre juntas e medula, e que você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Um forte abraço, um beijo e um shalom do Senhor.